Então, a nossa aula, nós vamos falar sobre quimioterapia. Então, a quimioterapia. A quimioterapia, ela deve ser usada aí sempre dentro do programa terapêutico, aí, de acordo com a finalidade e o tipo de doença. Ela normalmente não é prescrita à parte por qualquer profissional, por qualquer tipo de médico. Sempre por um oncologista ou oncohemato, tá? E ela tem então as suas finalidades. Tem a finalidade paliativa, que é garantir a qualidade de vida do paciente, a quimioterapia de controle temporário da doença, então não deixar essa doença se continuar desenvolvendo, espalhando pelo corpo, tentar controlar ela. A quimioterapia prévia ou neoadjuvante ou a citorredutora, que é a quimioterapia que visa tentar reduzir esse câncer, esse tumor, para posteriormente ser feito uma abordagem cirúrgica ou uma exposição à radioterapia. Temos então a quimioterapia adjuvante ou a profilática. A quimioterapia adjuvante, normalmente, ela vem depois de uma cirurgia ou depois de uma radioterapia, tá? Então, normalmente é depois de uma cirurgia, tá? A adjuvante. E a quimioterapia curativa, né? Que o próprio nome diz, né? Visa a cura da doença. E a quimioterapia, eu gosto de falar que ela é uma medicação normal, né? Então, como toda medicação, ela apresenta seus efeitos colaterais. Eu falo assim que a quimioterapia não existe uma quimio mais forte do que a outra. Existe a medicação que tem seus efeitos colaterais diferentes, tá? De forma geral, então, nós temos como os efeitos colaterais alteração de humor devido às oscilações hormonais que se tem, imunossupressão, inapetência, diarreia ou prisão de ventre, enjoo e vômitos, fadiga, a mucosite, que é essa inflamação que dá na boca, que é dolorido, pode sangrar, pode formar placas de processo infeccioso de fungos, fraqueza, sensibilidade extrema à temperatura, a queda de cabelo, a redução de libido, tonturas e unhas fracas e quebradiças, tá? De forma geral, são os principais efeitos da quimioterapia. Posso complementar com a mialgia, que é uma dor generalizada no corpo, cefaleia, uma dor de cabeça que vem e vai, tá? Prostração, são efeitos que podem estar também relacionados à medicação. Falando sobre o potencial de risco da quimioterapia. A quimioterapia é algo muito sério, tá? Não deve ser feito administrado de qualquer jeito e muito menos manipulado. Então são substâncias que são capazes de produzir lesões nas células, se expostos de forma inadequada. Então essa exposição ela pode ser imediata ou tardia, tá? O que a gente precisa ter atenção? Que durante a preparação é obrigatório a utilização de EPI. E falando aqui para o profissional de enfermagem, então é obrigatório ao pegar o frasco de medicação estar com os EPIs, tá? Por quê? O uso de EPIs eles minimizam essa contaminação. Então esse risco potencial desse agente quimioterápico nos infectar, tá? Por que disso? A quimioterapia ela é exposta a algum time de pessoas. Os pacientes, mas os pacientes já têm um efeito benéfico, então sendo administrada da forma correta na rede endovenosa, ela vai ter seu plano, seu objetivo terapêutico. Né? Ao passo que indivíduos saudáveis já não é assim. Então, quem está exposto a esses efeitos? A indústria farmacêutica. Né? Então, quem trabalha com a confecção, a elaboração da medicação, os trabalhadores que preparam e administram a medicação, os médicos, os enfermeiros que cuidam dos pacientes, o time da higienização, da limpeza,
os familiares dos pacientes e os pesquisadores. Nossa, Arthur, eu moro com um familiar que está fazendo aí medicação, está fazendo quimioterapia. Corro o risco aí de se contaminar? Corre entre partes. Por exemplo, na medicação, quando o paciente faz aí o tratamento, a porcentagem de quimioterápico que é expelido nas fezes, na urina, no suor, é bem pouco, bem mínimo. Existe ali, sim, de fato, mas é bem pouco. Então, para a pessoa que mora aí na casa, o risco aí de se expor e ter algum dano é baixo, tá? Existe, mas é baixo. Então, quanto à manipulação, né? O que a gente precisa tomar muito cuidado? A inalação de aerosóis, o contato direto da substância com a pele e mucosas e a injeção de alimentos contaminados. Por que a injeção de alimentos? Pensando que uma bolsa de medicação foi desprezada de forma inadequada em algum lago, algum rio. Aquele peixe que vive ali ou algum animal que vai beber água, ele pode se contaminar aí com a medicação. E com isso, pode ali gerar algum dano celular nela, ou até mesmo aí ter presença da medicação naquela carne e a pessoa ingerir, ou naquela água e tomar água. Né? Então, das excretas, como eu havia falado, uma parcela dessas substâncias permanece inalterada sobre a forma de metabólitos inativos, que podem encontrar nas fezes, urina e vômitos. Porém, é muito pequeno aí essa porcentagem aí presente aí nas fezes. Quais são os efeitos aí que pode vir a acontecer para esses profissionais aí que se submeterem a algum tipo de acidente, algum tipo de derramamento de medicação, etc. Os efeitos esperados: mutagenicidade, infertilidade, aborto, malformação congênita, genotoxicidade, alguns tipos de câncer, irregularidade menstrual e perda de cabelo. Alguns sintomas que são imediatos: tontura, cefaleia, náuseas e vômitos, irritação na garganta e nos olhos, alteração de mucosa, bem como possíveis reações alérgicas, tá? Pode vir aí a acontecer. Dos agentes aí cancerígenos em animais, um exemplo aí que eu posso dar é a medicação da carbazina e a ciclofosfamida. A ciclofosfamida é muito comum aí dentro do nosso meio e ela é considerada cancerígena para humanos aí desde que tem contato aí de forma acidental ou errada, tá? E alguns estudos mostram que enfermeiros que manipulam essas medicações com certa frequência e não utilizam aí os EPIs adequados podem apresentar aí abortos espontâneos, podendo ocorrer principalmente aí no primeiro trimestre, tá? E a menorreia também. Então, falando de boas práticas, né, o que a gente pode aí citar? Lavar as mãos aí rigorosamente antes e depois aí da colocação de luvas, usar esse avental impermeável, que pode então ter baixa liberação aí de partículas, uso de óculos aí de proteção, uso de touca, calçado fechado, os EPIs aí comuns aí da nossa profissão, utilização aí de equipos, seringas e conectores, preferencialmente de Luer Lock, que minimiza aí não é extravasamento, mas a saída aí de medicação por gotas, tá? É, manter sempre uma gase próxima a essas conexões, que caso vaze alguma gota, você tem uma gase ali para absorver ali aquela gota. Não retirar o ar das seringas e equipos e sempre observar aí as conexões, os respiros, tá? Para poder detectar aí vazamentos. Já, já vi acontecer esses anos aí de experiência de alguns dispositivos virem com defeito de fábrica, por exemplo, equipos. E tem alguns equipos que nas conexões pode apresentar nas conexões, por exemplo, suspiros, é, pode ter algum dano e vazar medicação. Então tem que estar muito atento aí quanto a essas conexões. Aqui exemplo aí de EPIs que se deve usar. Então aqui nós temos a máscara, a touca, os óculos de proteção, o capote é impermeável,
calçado fechado é a luva. Ele está com luva estéreo aqui, mas não precisa, não é luva estéreo que a gente utiliza para administrar químico, tá? Aqui é porque esse profissional aqui está sugerindo aí que seja um farmacêutico por causa da luva estéreo, tá? Mas é luva de procedimento que a gente usa, tá? E é isso, pessoal. São as nossas referências aí que eu usei para essa apresentação. E muito obrigado, até a próxima aula.